Bom dia. Seja muito bem-vindo à nossa oração da manhã. Antes de começarmos este dia, vamos colocar nas mãos de Deus. Se esta oração abençoar sua vida, se inscreva em nosso canal e caminhe conosco todos os dias às 5h45 da manhã. Meu Deus, neste momento eu me aproximo de Ti sem máscaras, sem discursos ensaiados e sem tentar esconder aquilo que somente os Teus olhos conseguem enxergar. Eu venho como estou, trazendo o peso que se acumulou dentro de mim, as preocupações que ainda não consegui explicar, os temores que escondi atrás de um sorriso e as batalhas silenciosas que ninguém percebeu. Em meio a tantas vozes, pensamentos e pressões, eu escolho diminuir o ritmo, fechar os olhos da alma e reconhecer que Tu estás aqui. Mesmo quando o ambiente parece vazio, mesmo quando a noite se prolonga e mesmo quando nenhuma resposta parece chegar. Tua presença não depende do que eu sinto, não desaparece quando o meu coração se confunde e não se afasta quando minhas forças diminuem. Por isso, antes de pedir qualquer coisa, eu respiro profundamente e descanso nesta verdade. Não estou sozinho, não fui esquecido e não caminho sem direção, porque o Deus que me criou continua perto de mim. Há momentos em que a vida parece uma estrada coberta por uma neblina espessa, onde os próximos passos não podem ser vistos com clareza e cada ruído distante desperta insegurança. Existem dias em que tudo parece normal por fora, mas, por dentro, a alma atravessa corredores escuros, tentando encontrar uma saída, tentando compreender de onde vem tanta angústia, tanto cansaço e tanta resistência. É justamente nesses lugares interiores que eu te convido a entrar agora. Visita as áreas que eu evito tocar, ilumina as lembranças que ainda doem. Revela com amor aquilo que precisa ser curado e envolve com tua paz tudo o que tem sido dominado pela inquietação. Não permitas que a escuridão dos meus pensamentos seja maior do que a luz da tua verdade. Quando a minha mente criar cenários de derrota, lembra-me de que tu continuas escrevendo a história. Quando o medo anunciar que tudo terminou, faz-me perceber que ainda existe um caminho sendo aberto diante de mim. Eu reconheço que nem todo perigo pode ser visto, nem toda armadilha se apresenta de maneira evidente e nem toda ameaça chega fazendo barulho. Algumas lutas começam lentamente, como sombras que se aproximam sem serem percebidas, por meio de decisões impulsivas, relacionamentos confusos, palavras enganosas, oportunidades que parecem boas, mas escondem caminhos de sofrimento. Por isso, eu peço discernimento. Guarda-me daquilo que meus olhos não conseguem identificar, protege-me das intenções que não consigo conhecer e afasta de mim tudo que se aproxima com aparência de paz, mas carrega destruição. Não deixes que a ansiedade me faça correr para lugares onde tu não me enviaste. Não permitas que a carência me prenda a pessoas que enfraquecem minha fé, nem que o desespero me faça aceitar aquilo que fere meus valores. Que tua sabedoria seja como uma lâmpada acesa no meio da noite, revelando o chão antes de cada passo. Livra-me das decisões tomadas no calor da emoção, das palavras que podem abrir feridas difíceis de fechar e das escolhas construídas sobre a raiva, o orgulho ou o medo. Quando meu coração estiver agitado como um mar durante a tempestade, ensina-me a esperar até que as águas se acalmem. Que eu não confunda pressa com direção, intensidade com verdade ou facilidade com aprovação divina. Fecha as portas que poderiam me levar para longe do teu propósito, ainda que, no primeiro momento, eu não compreendo o motivo. Impede os encontros que resultariam em dor, interrompe os caminhos que terminariam em queda e desfaz os planos que parecem perfeitos aos meus olhos, mas que não estão de acordo com a tua vontade. Eu prefiro o desconforto de uma porta fechada por ti ao sofrimento de entrar em um lugar onde tua mão nunca me conduziu. Protege-me também das armadilhas criadas dentro de mim. Há pensamentos que se repetem até parecerem verdade. Sentimentos que crescem quando são alimentados em silêncio e hábitos que, pouco a pouco, roubam a sensibilidade da alma. Livra-me da autossabotagem, da culpa que me mantém preso ao passado e da vergonha que tenta convencer-me de que não existe mais restauração. Eu sei que errei, sei que deixei de ouvir tua voz em alguns momentos e reconheço que certas feridas foram agravadas pelas próprias escolhas. Ainda assim, eu me apresento diante de ti porque tua misericórdia é maior do que o meu fracasso. Não quero usar a graça como desculpa para continuar errando, mas como força para me levantar, mudar de direção e caminhar de maneira diferente. Purifica minhas intenções, corrige meus passos e devolve-me a coragem de recomeçar. Quando as lembranças do passado surgirem como ecos em uma casa vazia, não permitas que elas governem meu presente.
Há cenas que minha mente revisita sem pedir permissão, palavras que ainda parecem vivas e momentos que deixaram marcas profundas. Algumas dessas marcas me fizeram desconfiar de todos, esperar sempre o pior e construir muros ao redor do coração. Hoje, eu te peço livramento não apenas das circunstâncias externas, mas também das prisões emocionais que continuam existindo mesmo depois que o perigo passou. Ensina meu corpo e minha mente a compreenderem que o tempo da ameaça terminou. Toca onde ninguém consegue tocar, alcança o que nenhuma conversa conseguiu resolver completamente e começa um processo verdadeiro de restauração. Que as lembranças permaneçam como parte da minha história, mas deixem de ser correntes presas aos meus pés. Em noites silenciosas, quando todos parecem dormir e a mente continua desperta, aproxima-te de mim de maneira especial. Quando o quarto parecer escuro demais, quando o coração acelerar sem uma razão clara, e quando os pensamentos se acumularem como nuvens carregadas, faz-me perceber o teu cuidado. Que a tua paz percorra cada espaço, alcance cada respiração e silencie aquilo que tenta roubar meu descanso. Guarda minha casa, suas portas, suas janelas e todos os que vivem debaixo deste teto. Afasta qualquer violência, acidente, invasão, conflito ou perigo. Que este lugar não seja dominado por medo, discussões constantes ou opressão, mas se torne um refúgio de respeito, cura e comunhão. Mesmo quando o vento soprar forte do lado de fora, conserva dentro de nós a certeza de que estamos abrigados sob tua vigilância. Estende essa proteção sobre aqueles que amo, inclusive quando estão longe dos meus olhos. Guarda cada saída e cada retorno, cada estrada, cada viagem, cada transporte e cada caminho percorrido. Livra-os da imprudência própria e da imprudência de outras pessoas. Dá atenção aos motoristas cansados, prudência a quem toma decisões rápidas e percepção diante de qualquer risco. Onde eu não posso estar, esteja tua mão. Onde minha voz não alcança, fale tua sabedoria. Onde meu abraço não consegue envolver, envolve tu com misericórdia. Não me deixes viver prisioneiro da preocupação, imaginando tragédias e sofrendo antecipadamente por coisas que talvez nunca aconteçam. Ensina-me a cuidar sem controlar, a amar sem viver em pânico e a confiar que aqueles que entrego a ti permanecem debaixo de um cuidado muito maior do que o meu. Visita também os lugares onde trabalhamos, estudamos e convivemos. Existem ambientes carregados por competição, inveja, falsidade e palavras ditas com intenção de ferir. Livra-nos de conversas que destroem reputações, de alianças formadas pela mentira e de conflitos provocados por mal-entendidos. Dá-nos serenidade para não responder no mesmo espírito, inteligência para perceber quando o silêncio é mais sábio e coragem para falar quando a verdade precisa ser defendida. Que nenhuma acusação falsa encontre terreno para prosperar. Que toda manipulação seja revelada antes de produzir danos. Que documentos, acordos, compromissos e negociações sejam conduzidos com clareza, e que qualquer tentativa de exploração, fraude ou injustiça seja impedida. Não buscamos vingança contra ninguém. Apenas pedimos que a verdade permaneça de pé quando as sombras tentarem escondê-la. Se existem pessoas desejando o nosso mal, alcança também essas vidas. Não permitas que o ódio delas encontre morada em nosso coração. Livra-nos de responder à maldade com maldade, de desejar sofrimento àqueles que nos feriram ou de carregar durante anos uma guerra que consome nossas próprias forças. Entregamos a justiça em tuas mãos, porque somente tu conheces completamente cada intenção e cada história. Defende-nos sem permitir que nos tornemos semelhantes a quem nos atacou. Protege-nos sem endurecer nossa capacidade de amar. Dá-nos limites firmes, distância quando necessária e sabedoria para não retornar a ambientes abusivos, mas preserva dentro de nós um espírito livre da vingança. Que o perdão não seja confundido com permissão para continuar sendo ferido, e que a prudência caminhe ao lado da misericórdia. No meio desta oração, eu reconheço que existem batalhas que não se resolvem apenas com inteligência humana. Há períodos em que a resistência parece desproporcional, em que tudo começa a dar errado ao mesmo tempo e em que a alma sente uma pressão que não consegue explicar. Nessas horas, lembra-me de que minha luta não deve ser conduzida pela força do desespero, mas pela firmeza da fé. Reveste-me com a verdade para que a mentira não encontre espaço. Guarda meu coração com a justiça que vem de ti, dirige meus passos pelo caminho da paz e fortalece minha confiança para que os ataques do medo não atravessem minha mente. Que a esperança da salvação proteja meus pensamentos, e que tua palavra permaneça viva em meus lábios, não como fórmula vazia, mas como fundamento seguro durante a batalha.
Quando a escuridão tentar convencer-me de que ela é eterna, lembra-me de que nenhuma noite possui autoridade para impedir o amanhecer. A madrugada pode ser longa, fria e silenciosa, mas a luz continua se aproximando mesmo quando ainda não pode ser vista. Da mesma forma, quando eu não perceber mudanças, dá-me fé para compreender que tu continuas trabalhando. Há livramentos que acontecem de maneira visível, como portas que se abrem no último instante, mas também existem aqueles que jamais conheceremos completamente. Encontros que não aconteceram, acidentes que foram evitados, intenções que perderam força, caminhos interrompidos e perigos dos quais nunca tivemos notícia. Obrigado pelo que vi e também pelo que nunca saberei. Obrigado pelas vezes em que reclamei de um atraso sem imaginar que aquela demora poderia estar me protegendo. Eu te peço proteção contra toda influência que enfraqueça minha comunhão contigo. Livra-me da distração constante, da indiferença espiritual e do hábito de procurar tua presença apenas quando o perigo aparece. Não quero transformar esta oração em um pedido emergencial e depois voltar a viver como se não precisasse de ti. Cria em mim constância, disciplina e desejo sincero de permanecer perto. Que eu te busque quando tudo estiver bem, que eu te agradeça durante os dias tranquilos e que eu reconheça tua bondade nas pequenas coisas. Assim, quando a tempestade chegar, meu coração já conhecerá o caminho do refúgio. Minha fé não será apenas uma reação ao medo, mas uma raiz profunda, escondida debaixo da terra, sustentando-me quando os ventos tentarem arrancar tudo ao meu redor. Livra-me das vozes que distorcem minha identidade. Há palavras pronunciadas no passado que tentaram definir quem eu seria, comentários que diminuíram meus sonhos e julgamentos que ainda aparecem em minha memória nos momentos de fraqueza. Algumas pessoas viram apenas meus erros e decidiram que eu nunca mudaria. Outras olharam para minhas limitações e disseram que eu não conseguiria avançar. Mas eu não quero construir minha identidade sobre a opinião humana. Que a tua voz seja mais forte do que todas as outras. Recorda-me de que fui criado com propósito, de que posso ser transformado e de que minha história não está encerrada no capítulo mais doloroso. Livra-me tanto da arrogância quanto da inferioridade. Ensina-me a caminhar com humildade, sem desprezar os dons e as oportunidades que colocaste dentro de mim. Protege minha mente do excesso de informações, comparações e imagens que alimentam a ansiedade. Em um mundo onde todos parecem mostrar vitórias, viagens, conquistas e sorrisos, livra-me da sensação de estar sempre atrasado. Não permita que eu despreze minha própria jornada porque estou olhando constantemente para o caminho de outra pessoa. Cada vida possui seus desertos, suas montanhas e seus tempos de espera, ainda que nem tudo seja mostrado. Ajuda-me a permanecer fiel à estrada que colocaste diante de mim. Que eu não abandone processos importantes por causa da pressa de parecer bem-sucedido. Livra-me de medir meu valor por números, aplausos ou reconhecimento. Que minha segurança nasça da certeza de ser conhecido por ti, mesmo quando ninguém percebe meu esforço e quando os resultados ainda não apareceram. Há desertos que parecem não terminar, lugares onde a paisagem permanece igual por muitos dias, e onde a alma começa a questionar se está realmente avançando. Se eu estiver atravessando um desses períodos, sustenta-me. Dá-me o alimento necessário para hoje, sem permitir que eu seja consumido pela preocupação com todos os dias que ainda virão. Mostra-me a sombra possível durante o calor e a direção certa quando não houver estradas visíveis. O deserto não é confortável, mas pode ensinar dependência, retirar excessos e revelar aquilo que realmente sustenta a vida. Não permitas, porém, que eu construa morada em um lugar que deveria ser apenas passagem. Quando o tempo chegar, abre diante de mim uma saída, conduz-me para uma terra de renovação e devolve à minha alma a capacidade de florescer. Se houver um mar diante de mim e ameaça se aproximando por trás, impede-me de concluir que não existe saída. Minha visão alcança apenas o que está diante dos olhos. Mas teu poder não está limitado aos caminhos que eu conheço. Tu podes criar passagem onde antes havia profundidade, transformar obstáculos em extensos e conduzir-me por territórios que eu jamais atravessaria sozinho. Dá-me coragem para avançar quando a direção vier de ti. Não quero permanecer paralisado na margem, observando as águas e imaginando todas as possibilidades de fracasso. Ao mesmo tempo, não permitas que eu dê passos movidos por presunção. Que minha confiança não esteja na minha coragem, mas na tua presença. Quando tu fores adiante, eu caminharei, ainda que minhas pernas tremam. Livra-me de todo relacionamento que esteja destruindo lentamente minha paz,
minha dignidade ou minha comunhão contigo. Dá-me sensibilidade para perceber padrões de controle, humilhação, mentira e manipulação. Que eu não chame de amor aquilo que me reduz. Não confunda dependência com fidelidade e não aceite desrespeito apenas por medo de ficar sozinho. Traz clareza onde existe confusão emocional. Dá-me força para estabelecer limites, procurar ajuda segura e sair de ciclos que me ferem. Ao mesmo tempo, mostra-me onde eu também preciso mudar. Não permitas que eu enxergue apenas o erro do outro, ignorando minhas atitudes, minha dureza ou minha falta de responsabilidade. Livra-me de relações destrutivas, mas também livra os outros de qualquer comportamento destrutivo que possa existir em mim. Guarda minha saúde, meu corpo e cada função que opera sem que eu perceba. Dá sabedoria para cuidar daquilo que colocaste sob minha responsabilidade e humildade para procurar orientação adequada quando necessário. Livra-me da negligência, dos excessos e das escolhas que produzem consequências silenciosas. Nos momentos de enfermidade, sustenta minha fé sem transformar a dor em culpa. Não permitas que eu pense que estou abandonado porque enfrento limitações físicas. Caminha comigo durante consultas, exames, tratamentos e períodos de recuperação. Dá inteligência aos profissionais, precisão nas decisões e acesso aos recursos necessários. Onde houver medo, estabelece serenidade. Onde houver incerteza, concede paciência. Onde houver sofrimento, oferece consolo. E, enquanto buscamos cura, ajuda-nos a reconhecer que a dignidade de uma vida não diminui nos dias de fraqueza. Livra minha mente de pensamentos que me conduzem para longe da esperança. Quando eu estiver cansado demais para organizar o que sinto, coloca perto de mim pessoas maduras, seguras e compassivas. Não permitas que o isolamento transforme uma fase difícil em uma prisão ainda maior. Dá-me coragem para dizer que preciso de ajuda, para admitir que não estou bem e para aceitar cuidado sem vergonha. Usa conversas, profissionais preparados, familiares responsáveis e amigos verdadeiros como instrumentos da tua bondade. Eu sei que muitas vezes o livramento chega por meio de mãos humanas, de uma ligação feita no momento certo, de uma escuta atenta ou de uma orientação sábia. Livra-me do orgulho que rejeita apoio e da ideia de que fé significa enfrentar tudo sozinho. Também te peço pelas finanças e pelas necessidades materiais. Livra-me de dívidas criadas por impulsividade, de propostas enganosas, de negócios confusos e de promessas de dinheiro fácil. Dá-me equilíbrio para administrar o que recebo, honestidade em cada negociação e paciência para construir sem atalhos. Abre oportunidades dignas de trabalho, crescimento e provisão. Quando os recursos forem limitados, ensina-me a agir com sabedoria, sem permitir que o medo domine todas as decisões. Guarda-me da avareza quando houver abundância e do desespero quando houver escassez. Que o dinheiro permaneça como ferramenta, nunca como senhor do meu coração. Suprindo o necessário, dá-me também generosidade para enxergar quem precisa de ajuda, sem irresponsabilidade e sem desejo de reconhecimento. Se houver alguma oportunidade preparada para me desviar, faz com que perca o brilho diante dos meus olhos. Nem tudo o que parece crescimento vem de ti e nem toda proposta vantajosa conduz à paz. Algumas portas oferecem velocidade, mas cobram a consciência como preço. Outras prometem liberdade, mas constroem correntes invisíveis. Eu te peço uma convicção profunda para dizer não quando necessário. Que eu não venda meus princípios por aceitação, dinheiro, poder ou medo de perder uma chance. Prefiro crescer lentamente com integridade a subir rapidamente por caminhos que destroem quem eu sou. E quando uma oportunidade verdadeira chegar, dá-me maturidade para reconhecer, competência para aproveitá-la e humildade para lembrar de onde veio. Livra-me do desejo de controlar tudo. Muitas vezes, a ansiedade nasce da tentativa de prever cada movimento, impedir qualquer perda e manter todas as pessoas dentro das expectativas que criei. Esse peso é grande demais para mim. Eu não consigo dominar o amanhã, não conheço todos os caminhos e não tenho poder para evitar cada sofrimento. Hoje, eu abro as mãos e entrego aquilo que tenho segurado com força. Entrego os resultados, as respostas, as pessoas e os prazos. Isso não significa desistir das responsabilidades, mas reconhecer que não sou o centro do universo. Ensina-me a fazer o que está ao meu alcance e confiar-te aquilo que ultrapassa meus limites. Que a entrega não seja uma frase bonita, mas uma decisão renovada sempre que o medo tentar recuperar o controle. Existem portas antigas dentro de mim que talvez eu tenha deixado abertas por meio da amargura, do orgulho, da mentira ou da desobediência. Mostra-me com clareza o que precisa ser encerrado.
Dá-me coragem para pedir perdão a quem feri, reparar o que for possível e abandonar práticas que enfraquecem minha consciência. Não quero apenas ser livre das consequências, quero ser transformado na raiz, que a mudança alcance minhas motivações, meus pensamentos secretos e minhas atitudes quando ninguém está olhando. Livra-me de uma espiritualidade de aparência, que fala palavras corretas enquanto mantém áreas ocultas intocadas. Eu não preciso impressionar-te, porque tu já conheces tudo. Preciso apenas apresentar-me com sinceridade e permitir que tua verdade reorganize minha vida. Na mesma medida, fecha toda porta que foi aberta contra mim sem meu conhecimento. Desfaz mentiras, quebra ciclos de opressão e impede que palavras carregadas de maldade continuem produzindo medo dentro de mim. Eu não deposito confiança em superstições, rituais ou objetos, porque meu refúgio está em ti. Minha segurança não vem de fórmulas humanas, mas da obra de Cristo, que enfrentou o pecado, venceu a morte e abriu um caminho de reconciliação. À luz dessa vitória, eu me recuso a viver dominado pelo terror. Nenhuma acusação pode ser maior do que a graça, nenhuma sombra pode apagar a luz que vem de ti e nenhum poder pode ocupar o lugar que pertence ao Criador. Mantém meu coração firme nessa verdade, sem arrogância, sem fantasia e sem medo. Quando eu passar pelo vale, caminha comigo. Não prometeste uma vida sem vales, mas revelaste que tua presença não nos abandona dentro deles. Há caminhos estreitos onde a luz parece distante e onde o som dos próprios passos se torna assustador. Nesses lugares não permitas que eu interprete silêncio como ausência. Talvez eu não veja tua mão, mas posso confiar no teu caráter. Talvez eu não compreenda a rota, mas posso permanecer próximo de ti. Ser meu guia quando a visão falhar, meu apoio quando o chão parecer instável e meu consolo quando a dor não puder ser resolvida rapidamente. Que o vale não roube minha identidade, não destrua minha esperança e não me faça esquecer de que ele possui uma saída. Se as montanhas diante de mim parecerem altas demais, dá-me perseverança para subir um trecho de cada vez. Livra-me da tentação de desistir porque ainda não consigo enxergar o topo. Cada passo obediente possui valor, mesmo quando parece pequeno. Cada escolha saudável, cada oração sincera, cada pedido de ajuda e cada renúncia ao erro fazem parte do caminho. Não permitas que eu despreze os pequenos começos. O rio mais profundo nasce de fontes discretas, e a manhã mais brilhante começa com uma linha quase imperceptível no horizonte. Trabalha em mim enquanto avanço. Fortalece meus pés, corrige meu equilíbrio e dá-me descanso quando necessário, sem permitir que o descanso se transforme em abandono da jornada. Agora, meu Deus, eu apresento diante de ti aquilo que mais me preocupa neste momento. Talvez ninguém saiba, talvez eu não consiga explicar completamente, mas tu conheces cada detalhe. Vês o nome que surge na minha mente, a situação que aperta meu peito e a notícia que tenho medo de receber. Vês os prazos, os conflitos, os exames, as conversas pendentes e as decisões que se aproximam. Eu coloco tudo diante de ti, sem aumentar e sem diminuir. Não vou fingir que não estou com medo, mas também não vou permitir que o medo seja meu guia. Entra nesta situação com tua sabedoria. Move o que precisa ser movido, interrompe o que precisa ser interrompido e revela o que está escondido. Dá-me clareza para reconhecer a tua direção quando ela chegar. Que toda confusão comece a perder força agora. Onde existem muitas vozes, estabelece uma direção serena. Onde há informações incompletas, traz a verdade para a luz. Onde pessoas estão agindo com intenções divididas, revela os frutos de cada atitude. Não permitas que eu seja levado por promessas vazias ou pressionado a decidir antes do tempo. Livra-me de contratos injustos, compromissos perigosos e palavras utilizadas para manipular minha consciência, que qualquer plano construído sobre mentira desmorone antes de me alcançar. Não peço destruição para ninguém, mas peço que a maldade seja impedida de avançar. Que a justiça encontre espaço, que a verdade permaneça firme e que a paz seja preservada. Fortalece-me diante das notícias inesperadas. Nem sempre o livramento será a ausência de uma crise. Em alguns momentos, será a força para atravessá-la sem perder a fé, a lucidez e a dignidade. Se algo difícil precisar ser enfrentado, não me deixes enfrentar sozinho. Prepara-me antes, sustenta-me durante e restaura-me depois. Coloca ao meu lado as pessoas certas e remove aquelas que aumentariam a confusão. Dá-me palavras adequadas, decisões equilibradas e domínio próprio. Que eu não seja consumido pelo pânico, nem tome atitudes irreversíveis em um momento de desespero. Faz-me lembrar de que uma notícia não define toda a história, e de que o capítulo mais escuro ainda pode ser alcançado pela tua redenção.
Eu te peço livramento para minha família. Visita aquilo que não conseguimos resolver apenas com conversas. Cura padrões repetidos de violência verbal, abandono, vícios, frieza, orgulho e falta de perdão. Não permitas que os erros de uma geração se tornem destino inevitável para a próxima. Dá-nos coragem para reconhecer o que precisa mudar e humildade para procurar ajuda. Restaura a comunicação onde só restaram acusações. Reconstrói a confiança onde houver arrependimento verdadeiro e mudança consistente. Onde a reconciliação não for segura ou possível neste momento, concede limites, proteção e paz. Que cada casa representada nesta oração seja alcançada por um processo profundo de transformação. Não por aparência religiosa, mas por atitudes novas, responsabilidade e amor demonstrado no cotidiano. Guarda as crianças, os adolescentes, os idosos e todos os que se encontram mais vulneráveis. Livra-os de abuso, negligência, exploração e pessoas que se aproximam com intenções ocultas. Dá percepção aos responsáveis, coragem para ouvir e firmeza para agir diante de qualquer sinal de perigo. Protege os que ainda não sabem explicar o que sentem e aqueles que dependem de outros para suas necessidades básicas. Que a inocência não seja tratada com descuido. Que os idosos sejam honrados, acompanhados e protegidos contra abandono e golpes. Desperta comunidades, famílias e autoridades para que o cuidado não seja apenas uma intenção. Usa-nos como prática responsável. Usa do livramento que estamos pedindo. Há pessoas orando agora em hospitais, quartos silenciosos, estradas, prisões, abrigos e casas onde ninguém mais conhece sua dor. Alcança cada uma delas. Algumas estão falando contigo pela primeira vez depois de muitos anos. Outras mal conseguem organizar uma frase. Recebe até mesmo o silêncio como oração. Quando faltarem palavras, interpreta o gemido da alma. Quando faltarem lágrimas, reconhece a dor que já secou por dentro. Quando faltar força para acreditar, sustenta com a fé de pessoas que estão intercedendo. Que ninguém pense ser invisível aos teus olhos. O mundo pode passar sem perceber uma pessoa ferida, mas tua atenção não se distrai e teu coração não se torna indiferente. Neste ponto da oração, eu sinto a intensidade da batalha. Mas escolho não aumentar a grandeza do inimigo. O mal é real, a dor é real e as ameaças podem ser sérias, porém tu continuas sendo maior. Não vou alimentar o medo descrevendo infinitamente as sombras. Vou voltar meus olhos para a luz. Tu és o Deus que conduz pessoas através de mares, sustenta no deserto, fecha a boca de leões e permanece presente dentro da fornalha. Tua fidelidade atravessa gerações. Teu poder não envelheceu, tua compaixão não diminuiu e tua sabedoria não encontrou limite. Levanta dentro de mim uma fé sóbria, firme e humilde. Não uma fé que ignora a realidade, mas uma fé que encara a realidade sabendo que ela não é maior do que tu. Em nome de Jesus, eu rejeito toda mentira que diz que não há saída, que não existe perdão, que o futuro está condenado e que a minha vida será para sempre definida por este sofrimento. A cruz declara que a culpa pode ser perdoada, o túmulo vazio anuncia que finais podem ser vencidos e a ressurreição revela que a esperança pode nascer onde tudo parecia encerrado. Que essa verdade atravesse minhas defesas e alcance os lugares mais feridos. Eu não quero apenas compreender com a mente, quero descansar com todo o coração. Cristo, permanece diante de mim quando o medo avançar. Recorda-me de que não caminho em direção a uma batalha abandonada, mas siga os passos daquele que já venceu o poder do pecado e da morte. Que toda corrente interior comece a se romper pela verdade. Correntes de ressentimento, dependência, compulsão, culpa e desespero não precisam determinar meus próximos anos. Mostra-me os passos concretos da liberdade e dá-me perseverança para segui-los. Eu sei que alguns livramentos acontecem em um instante, enquanto outros se desenvolvem por meio de um processo de cura, disciplina e acompanhamento. Dá-me humildade para aceitar o processo sem concluir que tu me abandonaste. Quando houver recaídas, corrige-me sem permitir que eu transforme tropeços em identidade. Quando houver progresso, guarda-me do orgulho. Conduz-me dia após dia, até que aquilo que hoje parece impossível se torne parte de um testemunho construído com graça e responsabilidade. Rompe o cerco do medo ao redor da minha mente. Quando pensamentos insistentes tentarem prever desastres, ajuda-me a voltar ao presente. Neste instante, eu estou respirando. Neste instante, tua graça me sustenta. Neste instante existe uma decisão possível, uma ajuda que pode ser procurada e um passo que pode ser dado. Eu não preciso viver hoje todas as dores imaginadas do amanhã. Ensina-me a receber o pão deste dia, a força desta hora e a luz necessária para o próximo movimento.
O futuro continua em tuas mãos, e eu não vou atravessá-lo antes do tempo. Que cada respiração seja uma pequena lembrança de que a vida continua sendo sustentada por ti. Traz livramento também por meio da verdade que precisa ser aceita. Talvez eu esteja insistindo em algo que já terminou, tentando abrir uma porta que tu fechaste ou esperando de uma pessoa aquilo que ela não está disposta a oferecer. Dá-me coragem para enxergar a realidade sem criar desculpas. A verdade pode doer no início, mas a ilusão prolonga o sofrimento. Que eu consiga soltar o que precisa ser solto, encerrar ciclos com dignidade e permitir que o luto cumpra seu caminho sem se transformar em morada permanente. Não quero carregar para a próxima estação aquilo que pertence à estação anterior. Limpa minhas mãos para que eu possa receber o novo, sem tentar reconstruir o passado. Quando o livramento chegar, guarda-me do esquecimento. Não permitas que eu saia da tempestade e passe a acreditar que sobrevivi apenas pela minha própria capacidade. Que eu me lembre das orações feitas em segredo, das pessoas que me apoiaram e das portas que se abriram quando tudo parecia fechado. Dá-me gratidão sem orgulho e testemunho sem exagero. Que minha história sirva para fortalecer outras pessoas, não para colocar-me acima delas. Eu sei como é caminhar com medo, por isso quero aprender a acolher quem ainda está no meio da noite. Transforma minhas cicatrizes em sinais de esperança, não em motivos para viver preso à dor. Ainda que a resposta não venha exatamente como imaginei, preserva minha confiança em ti. Às vezes pedimos uma rota e recebemos outra. Pedimos que a situação desapareça, mas recebemos força para atravessá-la. Pedimos velocidade, mas encontramos um processo lento que amadurece nossa alma. Eu não compreendo todos os teus caminhos, e seria desonesto fingir que compreendo. Há acontecimentos que continuarão sendo mistérios para mim. Mesmo assim, escolho confiar em teu caráter. Tu não és cruel, não tens prazer em meu sofrimento, e não observas minha dor com indiferença. Quando eu não entender tua mão, ajuda-me a descansar em teu coração. Agora, permite que esta oração comece a desacelerar. Depois de apresentar tantas batalhas, eu não quero sair da tua presença carregando o mesmo peso com que entrei. Aos poucos, eu coloco cada preocupação no chão diante de ti. Entrego os nomes, os lugares, os prazos e os resultados. Entrego aquilo que consigo explicar e aquilo que permanece confuso. Não preciso manter os olhos abertos durante toda a noite para provar que me importo. Posso descansar, porque tu não dormes e não perdes o controle. Enquanto meu corpo repousa, continua trabalhando onde eu não alcanço. Enquanto minha mente silencia, organiza o que está fora do meu alcance. Enquanto eu espero, conserva minha alma. Que a tua presença seja como uma luz discreta surgindo atrás das montanhas. No início, apenas uma linha no horizonte. Depois, pouco a pouco, iluminando os caminhos, revelando as formas e afastando as sombras. Não preciso que tudo se torne claro de uma vez. A luz necessária para este momento já é suficiente. Guia-me de passo em passo. Talvez algumas perguntas permaneçam sem resposta hoje, mas eu não permanecerei sem companhia. Talvez algumas dores ainda precisem de tempo, mas não estarão sem cuidado. Talvez a batalha não tenha terminado completamente, mas meu coração já pode encontrar repouso no meio dela. Porque a paz que vem de ti não depende da ausência de problemas. Coloca serenidade sobre meus pensamentos, leveza sobre minha respiração e descanso sobre meu corpo. Desfaz a tensão acumulada nos ombros, no rosto e nas mãos. Que eu me permita parar de lutar contra aquilo que não posso resolver agora. O amanhã chegará no tempo certo, e junto com ele virá a graça necessária. Hoje basta este momento de comunhão. Basta saber que fui ouvido, que minhas lágrimas foram vistas e que meu silêncio foi compreendido. Tua presença preenche os espaços onde as palavras não chegaram. Tua misericórdia cobre as falhas desta oração, e teu amor permanece mesmo quando minha fé parece pequena. Agradeço porque o livramento começa muitas vezes dentro da alma, antes de aparecer nas circunstâncias. Começa quando o medo deixa de governar, quando a mentira perde autoridade e quando a esperança volta a respirar. Começa quando conseguimos dizer: ainda não vejo a saída, mas não estou abandonado. Planta essa convicção profundamente em mim. Que ela permaneça quando eu abrir os olhos, quando retornar às minhas tarefas e quando novas preocupações tentarem surgir. Não quero que esta paz seja apenas uma emoção passageira durante a oração. Que ela se torne uma escolha, uma lembrança e um lugar interior ao qual eu retorno durante o dia. Eu entrego minha vida, minha casa, minha família, meus caminhos e meu futuro em tuas mãos. Guarda o que precisa ser guardado.
remove o que precisa ser removido e transforma o que precisa ser transformado. Dá-me sabedoria para colaborar com as respostas que estou pedindo. Que eu não ore por livramento enquanto continuo caminhando em direção ao perigo, nem peça paz enquanto alimento conflitos que poderiam ser evitados. Ensina-me a unir oração e responsabilidade, confiança e prudência, fé e ação. Que meus passos confirmem aquilo que meus lábios estão dizendo neste momento. E quando uma nova tempestade se formar no horizonte, faz-me lembrar desta noite, deste silêncio e desta entrega. Recorda-me de que já atravessei outros vales, de que outras portas foram abertas e de que tua fidelidade não falhou. Não permitas que o barulho da próxima batalha apague a memória das vitórias anteriores. Guarda dentro de mim um memorial de gratidão, uma certeza serena de que o mesmo Deus que sustentou ontem continuará presente amanhã. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam e as estações passam. Mas tua essência permanece firme. Por fim, meu Deus, eu descanso, não porque tudo já esteja resolvido, mas porque não preciso carregar tudo sozinho. Descanso porque tua mão continua sobre mim. Descanso porque existe graça para meus erros, direção para meus passos e esperança para meu futuro. Descanso porque nenhuma noite dura para sempre, nenhum deserto é infinito, e nenhum vale consegue cancelar o propósito que nasce em ti. Que a paz de Cristo guarde meu coração e meus pensamentos. Que eu durma em segurança, acorde fortalecido e caminhe com a certeza de que fui alcançado pelo teu cuidado. Recebe esta oração, não pela perfeição das palavras, mas pela sinceridade do coração. Que todo aquele que ora comigo seja envolvido por consolo, coragem e renovação. Que os cansados encontrem repouso, os confusos encontrem direção e os que vivem com medo reconheçam que ainda existe esperança. Conduze-nos para fora das sombras, não apenas mudando o cenário ao redor, mas acendendo dentro de nós uma luz que nenhuma circunstância poderá apagar. Em nome de Jesus, eu entrego, confio e descanso. Amém. Se esta oração falou com você, inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários o seu pedido de oração. Esse gesto ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam de livramento, esperança e paz.